Bem-vindos todos a uma transmissão ao vivo muito triste e nada inesperada, uma que eu esperava que não precisássemos fazer. Na verdade, há apenas algumas horas, começou a grande guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irã, e começou de uma forma que algumas pessoas previram, um ataque conjunto. Embora eu deva dizer que as últimas conversas, é claro, indicavam que Israel atacaria primeiro e então provocaria uma reação do Irã, o que acabaria envolvendo os Estados Unidos. Mas não foi isso que aconteceu. É um ataque conjunto e Donald Trump já o declarou. As imagens que chegam de Teherã parecem bem ruins. Grandes nuvens de fumaça. E estou muito feliz em receber meu amigo e colega, Dr. Warwick Powell, em Brisbane, Austrália. Warwick, seja bem-vindo. Bem, que circunstâncias terríveis para estar com vocês esta noite. Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Não, e é absolutamente horrível. Obrigado por reservar um tempo, porque precisamos discutir o que isso significa agora. Acho que este dia, 28 de fevereiro de 2026, será lembrado da mesma forma que lembramos o dia 24 de fevereiro de 2022. Você sabe, a época em que começou a grande guerra em larga escala, a chamada Operação Militar Especial, entre a Rússia e a Ucrânia. Isso muda as coisas. Mas antes de começarmos, eu gostaria de revisar muito brevemente o que sabemos até agora. Esta guerra começou com um ataque conjunto entre os Estados Unidos e Israel. No momento, não temos muitas imagens do Irã. Sei que Glenn Deason conseguiu falar com Mohammad Marandi, então parece que ainda é possível algum tipo de comunicação com o Irã. E mais importante, o que temos aqui é um discurso bastante descontrolado de Donald Trump. Antes de conversarmos, quero que ouçamos isso, porque basicamente, na minha visão, ele acabou de declarar guerra. E fez isso de uma das maneiras mais difíceis para os Estados Unidos conseguirem sair por cima dessa situação. Aqui está Donald Trump falando conosco há algumas horas. Novamente, para todos é madrugada nos Estados Unidos. O ataque começou por volta da 1 hora da manhã, horário local. Devia ser cerca de 6 ou 7 da manhã, talvez 8 em Teherã, quando o ataque começou. E aqui está Donald Trump, no meio da noite, fazendo um discurso. As Forças Armadas dos Estados Unidos iniciaram grandes operações de combate no Irã. Nosso objetivo é defender o povo americano eliminando ameaças iminentes do regime iraniano, um grupo cruel de pessoas muito duras e terríveis. Suas atividades ameaçadoras colocam em risco direto os Estados Unidos, nossas tropas, nossas bases no exterior e nossos aliados em todo o mundo. Há 47 anos, o regime iraniano tem gritado "Morte à América" e travado uma campanha incessante de derramamento de sangue e assassinatos em massa, tendo como alvo os Estados Unidos, nossas tropas e pessoas inocentes em muitos países. Entre os primeiros atos do regime, esteve o apoio a uma tomada violenta da Embaixada dos Estados em Teherã, mantendo dezenas de reféns americanos por 444 dias. Em 1983, os representantes do Irã realizaram o atentado ao quartel dos fuzileiros navais em Beirute, que matou 241 militares americanos. Em 2000, eles tinham conhecimento do ataque ao SS Cole e provavelmente estiveram envolvidos nele. Muitos morreram. As forças iranianas mataram e mutilaram centenas de militares americanos no Iraque. Os representantes do regime continuaram a lançar inúmeros ataques contra as forças americanas estacionadas no Oriente Médio nos últimos anos, bem como contra embarcações navais e comerciais dos Estados Unidos e rotas marítimas internacionais. Tem sido um terror em massa e não vamos mais tolerar isso. Do Líbano ao Iêmen e da Síria ao Iraque, o regime armou, treinou e financiou milícias terroristas que encharcaram a terra de sangue e vísceras. E foi o representante do Irã, o Hamas, que lançou os monstruosos ataques de 7 de outubro contra Israel, massacrando mais de 1.000 pessoas inocentes, incluindo 46 americanos, enquanto fazia 12 de nossos cidadãos reféns. Foi brutal,
algo que o mundo nunca tinha visto antes. O Irã é o principal patrocinador estatal do terrorismo no mundo e recentemente matou dezenas de milhares de seus próprios cidadãos nas ruas enquanto protestavam. Sempre foi a política dos Estados Unidos e a do meu governo que esse regime terrorista jamais possa ter uma arma nuclear. Vou repetir, eles jamais poderão ter uma arma nuclear. É por isso que na Operação Martelo da Meia-Noite, em junho passado, nós obliteramos o programa nuclear do regime em Fordow, Natanz e Isfahan. Depois desse ataque, avisamos que nunca mais retomassem sua busca maliciosa por armas nucleares e tentamos repetidamente fazer um acordo. Tentamos. Eles queriam fazer. Não queriam fazer. De novo, queriam fazer. Não queriam fazer. Não sabiam o que estava acontecendo. Só queriam praticar o mal. Mas o Irã recusou. Compartilhado por décadas e décadas. Rejeitaram as oportunidades that had a zone of no legal. Em vez disso, eles tentaram reconstruir seu programa nuclear e continuar desenvolvendo mísseis de longo alcance que agora podem ameaçar nossos muito bons amigos e aliados na Europa, nossas tropas estacionadas no exterior e que em breve poderiam alcançar o território americano. Imagine o quanto esse regime se sentiria encorajado se algum dia tivesse e realmente estivesse armado com armas nucleares como meio de transmitir sua mensagem. Por essas razões, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão conduzindo uma operação massiva e contínua para impedir que essa ditadura extremamente perversa e radical ameace a América e nossos interesses centrais de segurança nacional. Vamos destruir seus mísseis e arrasar sua indústria de mísseis até o chão. Ela será totalmente, mais uma vez, obliterada. Vamos aniquilar sua marinha. Vamos garantir que os representantes terroristas da região não possam mais destabilizar a região ou o mundo, atacar nossas forças ou usar seus IEDs, bombas de beira de estrada, como às vezes são chamadas, para ferir gravemente e matar milhares e milhares de pessoas, incluindo muitos americanos. E garantiremos que o Irã não obtenha uma arma nuclear. É uma mensagem muito simples. Eles nunca terão uma arma nuclear. Esse regime em breve aprenderá que ninguém deve desafiar a força e o poder das Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu construí e reconstruí nossas Forças Armadas no meu primeiro governo, e não há exército na Terra que chegue perto de seu poder, força ou sofisticação. Minha administração tomou todas as medidas possíveis para minimizar o risco ao pessoal dos Estados Unidos na região. Mesmo assim, e não faço essa declaração levianamente, o regime iraniano busca matar. A vida de corajosos heróis americanos pode ser perdida e podemos ter baixas. Isso frequentemente acontece em tempos de guerra, mas não estamos fazendo isso pelo presente, estamos fazendo isso pelo futuro, e é uma missão nobre. Oramos por cada membro das Forças Armadas que, de forma altruísta, arrisca sua vida para garantir que os americanos e nossos filhos nunca sejam ameaçados por um Irã com armas nucleares. Pedimos a Deus que proteja todos os nossos heróis em perigo e confiamos que, com sua ajuda, os homens e mulheres das Forças Armadas prevalecerão. Temos os melhores do mundo e eles prevalecerão. Aos membros da Guarda Revolucionária Islâmica, das Forças Armadas e de toda a polícia, digo esta noite: vocês devem depor suas armas e terão imunidade total, ou alternativamente enfrentarão morte certa. Portanto, depõem suas armas, serão tratados com justiça, com imunidade total, ou enfrentarão morte certa. Por fim, ao grande e orgulhoso povo do Irã, digo esta noite que a hora da sua liberdade está próxima. Permaneçam abrigados, não saiam de casa. Está muito perigoso lá fora, bombas cairão por toda parte. Quando terminarmos, assumam o controle do seu governo. Ele será de vocês para tomar. Esta provavelmente será sua única chance em gerações. Por muitos anos, vocês pediram ajuda aos americanos, mas nunca a receberam. Nenhum presidente esteve disposto a fazer o que eu estou disposto a fazer esta noite. Agora vocês têm um presidente que está lhes dando o que querem. Então vamos ver como vocês respondem.
A América está apoiando vocês com força esmagadora e poder devastador. Agora é a hora de assumir o controle do seu destino e liberar o futuro próspero e glorioso que está ao seu alcance. Este é o momento para agir. Não o deixem passar. Que Deus abençoe os bravos homens e mulheres das Forças Armadas dos Estados Unidos. Que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Desequilibrado, insano, inacreditável. Uma declaração de guerra. Uma declaração de crimes de guerra. Preciso apenas lembrar a todos: as forças policiais são forças civis. As forças policiais não são alvos legítimos em uma guerra. Ainda mais insano do que qualquer coisa anterior. Por favor, Warwick, sua reação. Bem, fico feliz, antes de tudo, que você tenha reproduzido em avanço rápido, porque é a segunda vez que assisto nas últimas horas e acho que não teria conseguido ver novamente em velocidade normal. Algumas reações. Obviamente, este é o presidente da paz, explicando como ele é o presidente da paz. Estou sendo irônico, é claro. Se analisarmos um pouco o que aconteceu até agora, e também o que está incluído nesse discurso, acho que fica bastante claro que os Estados Unidos há muito tempo, e especialmente esta administração e a máquina estatal que a sustenta, tem o governo iraniano em sua mira. E tivemos uma clara declaração de mudança de regime esta noite. O fato de que esse ataque específico foi lançado enquanto os Estados Unidos supostamente estavam no meio de negociações com o governo do Irã realmente reforça isso. Especialmente nos últimos meses, quando os Estados Unidos demonstraram uma incapacidade de negociar de boa fé. Isso terá ramificações de longo prazo sobre como outras nações, maiores e mais poderosas, acabarão vendo os Estados Unidos. Se nada acontece sem consequência. Can take place without consequence. I also noticed that he talked a lot about. Também notei que ele falou muito sobre, você sabe bem, quero dizer, você apontou que ele basicamente declarou guerra, e ele falou sobre isso tanto em termos religiosos quanto em termos nobres. Isso, é claro, tem sido o mantra dos Estados Unidos por pelo menos os últimos 35 anos, e possivelmente remonta a alguns de seus outros conflitos durante o período da Guerra Fria, especialmente quando mobilizou guerras em nome do combate ao comunismo. As estudiosas americanas Monica Duffy Toft e sua colega Sidita Kushi publicaram um livro há alguns anos, que aliás eu recomendo fortemente que as pessoas leiam, chamado Dying by the Sword, The Militarization of American Foreign Policy. Dying by the Sword, The Militarization of American Foreign Policy. And it goes through in great detail. E ele analisa em grande detalhe os dados sobre as intervenções militares americanas ao longo dos últimos 249 anos, agora 250 anos, desde a fundação dos Estados Unidos, e conclui que os Estados Unidos são uma nação viciada em intervenção militar. E, infelizmente, o que estamos vendo novamente hoje é o comportamento de um viciado que não consegue abrir mão das intervenções militares como forma de lidar com os desafios do mundo. Se me permite dizer uma última coisa, Pascal, se me permite dizer uma última coisa, os Estados Unidos, ao perseguirem essa ação específica, claramente não estão agindo em um sentido estritamente definido de interesse nacional americano. O presidente Trump falou sobre a suposta ameaça que o Irã representaria para os Estados Unidos. Não acredito que exista qualquer observador ou analista razoável que diria que o Irã representou uma ameaça, muito menos que esteja em posição de representar uma ameaça aos Estados Unidos, especialmente ao território continental americano. A ideia de que o presidente Trump fala sobre preocupações com bases militares americanas em outras partes do mundo simplesmente me faz lembrar que os Estados Unidos têm bases militares espalhadas por todo o planeta. E é preciso se perguntar por que, de fato, elas estão lá. O que estamos vendo hoje é os Estados Unidos desempenhando, em seu desespero, o papel de fora da lei do século XXI. É um papel do qual acusaram outros há cerca de 24 anos.
And everything about today smacks. Tudo o que está acontecendo hoje lembra George Bush, número 2, quando ele e seu secretário de Estado na época, Colin Powell, falaram sobre e fabricaram alegações de ameaças aos Estados Unidos e seus aliados como base para travar guerra contra outro país. Quem pode esquecer as imagens de Colin Powell balançando um frasco de nada, na verdade, em uma audiência no Congresso, argumentando que havia provas concretas de uma ameaça aos Estados Unidos e que o país precisava agir. Infelizmente, os Estados Unidos não aprenderam nenhuma lição de sua história recente, muito menos de sua história de longo prazo. Estamos vendo uma repetição da violência americana sendo imposta a um governo que, sem dúvida, os governos americanos em particular não gostam, mas que claramente não representa uma ameaça para a América ou para os americanos. To America or to Americans. Não, eu só preciso dizer que mesmo na versão mais esticada do direito internacional, a única vez em que algo como um ataque pode ser de alguma forma considerado um ato legal é quando se trata de um ataque preventivo, como quando o outro lado já está apontando seus mísseis para você e você atira primeiro. Então, o único que nas circunstâncias atuais meio que teria o direito de realmente atirar primeiro seria o Irã, mas foi o outro lado. O que Donald Trump acabou de propor, um ataque preventivo, está completamente fora de questão. É por isso que, sabe, esse comentário aqui de um dos nossos espectadores, acho muito fácil de responder. Alguém acredita nessas mentiras? Não. Quer dizer, todo o discurso que ele inventou nos primeiros 2 minutos foi basicamente uma tentativa de demonizar o Irã o máximo possível, certo? Começando, é claro, ele teve que voltar mais de 50 anos até a crise dos reféns, não é? E daí ele foi construindo, falando sobre todos os bravos americanos que morreram, todos os militares, todo o pessoal das Forças Armadas dos Estados Unidos que estava estacionado ao redor do Irã. Claro, nenhuma menção a todos os ataques ao Irã antes disso. Nenhuma menção à diplomacia que estava acontecendo. Ontem e na sexta-feira, meu país natal, a Suíça, em Genebra, ainda estava negociando com os iranianos, certo? E os iranianos, na verdade, isso é o mais impressionante. Eu preciso te mostrar isso. Espero ter um marcador em algum lugar aqui. O ministro das Relações Exteriores de Oman foi à TV Nacional dos Estados Unidos, no Face the Nation, dizendo que o Irã havia concordado em zerar o enriquecimento de urânio e não manter estoques. Ele disse isso ontem e a Al Jazeera ainda transmitiu, ainda antes do ataque real. E veja, isso é bastante notável, porque Oman costuma ser muito cuidadoso em sua política externa, sem se expor demais. É como o mais neutro dos países árabes e extremamente cauteloso. Então, para eles saírem e dizerem, olha, estamos muito próximos, é algo enorme. E então, logo depois disso, acontece esse ataque surpresa. E claro, esse é exatamente o mesmo padrão que vimos há meio ano, quando em junho de 2025, Israel atacou com a bênção e o planejamento dos Estados Unidos, bem durante as negociações. Agora é um padrão. Isso aconteceu em outros ataques também, como com a Venezuela, com Maduro. Essa dissimulação, esse jeito de inventar desculpas. Mas a questão é, e eu só quero dizer isso, que como George Bush Jr., o segundo, pelo menos tentou montar algo como um argumento, certo? Pelo menos mostraram aquele frasquinho de que você estava falando. Eles estavam tentando construir um caso de que o outro lado tinha armas de destruição em massa. Aqui, desta vez, toda a acusação é que em algum momento no futuro, alguém talvez consiga isso e obtenha. Aliás, ele também desfez completamente suas próprias declarações depois da última guerra de 12 dias, certo? Disse que todo o programa nuclear tinha que ser destruído de uma vez por todas e que eles nunca teriam armas. Quer dizer, obviamente, agora ele está admitindo que mentiu. É simplesmente espantoso. E, novamente, o fato de ele ter usado a palavra guerra nesse anúncio é, do ponto de vista legal, do ponto de vista da Carta da ONU, impressionante, não é? Que ele basicamente tenha dito, sim, eu declarei guerra. Também do ponto de vista da legislação nacional dos Estados Unidos,
porque, segundo a Constituição americana, é o Congresso que tem o poder de declarar guerra, não o chefe do poder executivo. Look, as you say, the president. Olha, como você disse, as declarações do presidente Trump expõem claramente a mentira sobre os acontecimentos de 6 ou 7 meses atrás, quando foi afirmado que os ataques às instalações de desenvolvimento nuclear do Irã haviam destruído completamente essas instalações. Mesmo na época, devo acrescentar, muitos observadores sensatos duvidaram dessas alegações. Mas acho que agora está bem claro que esses ataques não alcançaram realmente os resultados exagerados de que ouvimos falar por parte do presidente Trump. Na verdade, acredito que isso foi confirmado nas declarações ou propostas feitas pelo lado iraniano em Genebra nas últimas 48 horas, quando eles também reconheceram, de fato, que possuíam recursos de urânio enriquecido, cujo desenvolvimento adicional estavam dispostos a suspender. That they were willing to suspend the further development of, and so I think it's quite clear, firstly, that E, portanto, acho que está bastante claro, em primeiro lugar, que os ataques do ano passado não corresponderam às alegações feitas sobre eles depois, o que realmente levanta dúvidas sobre quão poderosa é de fato a força militar americana e até que ponto o presidente dos Estados Unidos está disposto a ir ao inventar coisas. E falando em inventar coisas, também acho bastante claro que o que ouvimos do presidente Trump é, na verdade, uma mistura de falsidades e falácias. Numa tentativa de acelerar uma justificativa, a ideia de um ataque preventivo, nenhum argumento real chegou sequer a ser preparado. É como se a liderança em Washington, a elite política americana em torno da Casa Branca, nem se desse ao trabalho de fazer o esforço de preparar o terreno, sabe, arar o solo e construir aquele consenso na comunidade americana para essas ações. Eles simplesmente seguiram em frente. E há riscos muito, muito significativos. And there are some very, very significant risks. There's a lot of issues. Há muitas, você sabe, questões em relação, eu acho, às implicações para a região. E vou passar por algumas coisas com você. Estou acompanhando as transmissões ao vivo neste momento, porque obviamente os eventos estão se desenrolando rapidamente. Mas há riscos muito significativos, politicamente e no nível interno, em um ano de eleições de meio de mandato. Se as coisas não correrem bem, então é provável que vejamos o desenrolar de incertezas políticas significativas em que a Casa Branca poderia, quando encurralada, procurar maneiras de suspender as eleições de meio de mandato ou intervir nesses processos em seu próprio interesse. Mas estou lendo atualizações ao vivo neste momento, e elas não estão confirmadas, parcialmente confirmadas, por assim dizer. Mas mísseis iranianos atacaram a base aérea no Catar. O mais previsível. Na base aérea, no Kuwait, na base aérea nos Emirados Árabes Unidos e na base da 5ª Frota dos Estados Unidos no Bahrein. E isso só nos últimos 20 minutos. Também vimos algumas imagens de colunas de fumaça subindo em Haifa, o que sugere que a defesa aérea iraniana não foi bem sucedida em interceptar os mísseis que estavam chegando. E recebemos notícias de que os Houthis no Iêmen começaram a lançar ataques no Mar Vermelho contra o que consideram alvos adversários. Então, o que temos é, de fato, uma guerra regional desencadeada. E o que é importante lembrar em tudo isso é que o governo do Irã agora não tem absolutamente nada a perder e tudo a ganhar. Nada a perder e tudo a ganhar. Nothing to lose and everything to gain. And people need to really just let that. E as pessoas realmente precisam deixar essa proposição penetrar. Porque uma vez que você está encurralado e entende que o outro lado vai tentar obliterá-lo, independentemente do que você diga ou faça, então não há absolutamente limites, nem medos, e tudo se torna um alvo. O que vai resultar de tudo isso em uma semana, ou 3 dias, ou 3 semanas, ou 3 meses, é difícil de prever. Mas o que podemos afirmar com bastante confiança é que o governo do Irã não vai ceder sem travar uma luta muito, muito séria. E essa luta vai colocar em risco a vida de muitas pessoas em toda a região, incluindo civis. Many people across the region, including civilians, and it will also, I think,
ultimately lead. E isso também, acredito, acabará levando ao esgotamento dos recursos americanos, de maneiras que os próprios americanos provavelmente não querem ver acontecer, mas sobre as quais, ironicamente, analistas do Pentágono já haviam alertado há apenas alguns dias, que os arsenais americanos simplesmente não estão preparados para um conflito prolongado com o Irã, a menos que haja uma rápida decapitação e uma rápida mudança de regime. As consequências para os Estados Unidos, como potência militar, lembre-se, o presidente Trump acabou de se gabar de que as forças armadas americanas são as maiores, as melhores, ou algo do tipo, também estão em jogo agora. E quando o governo do Irã chegar à conclusão de que não tem nada a perder, vai lançar tudo o que tiver em seu arsenal. Nothing to lose. It is going to fire everything that it has. Porque por que não faria isso? Por que não faria tudo o que pudesse? E por que não atiraria em qualquer coisa que pudesse estar lá, se soubesse que vai morrer de qualquer jeito se não tentar? Quer dizer, você acabou de criar a lógica naquele discurso de Donald Trump. E para todo mundo que acabou de entrar na transmissão ao vivo, nós assistimos antes ao discurso de 8 minutos de Donald Trump, no qual ele fez alguns dos comentários mais idiotas de todos os tempos. E era mais inglês. So to realmente quisesse no local sacar, é pelo de abstou quanto. Ele declarou oficialmente que o objetivo dos Estados Unidos é a completa e total aniquilação das forças armadas iranianas, e também da força policial, aliás. Ele mencionou a polícia e todas as estruturas armadas, junto com a destruição completa de suas capacidades nucleares e de mísseis, certo? Esses são agora os objetivos oficiais da missão. Se isso não for alcançado, então qualquer coisa aquém disso obviamente será considerada um fracasso. Quero dizer, esse é um objetivo insano de se estabelecer. Basicamente, ele imagina um desfecho do tipo Berlim 1945 para essa missão, não é? Uma erradicação completa e total da República Islâmica. Ele também disse, e preciso enfatizar isso, que está contando com a ajuda do Irã para alcançar esse objetivo, certo? Ele afirmou que o povo do Irã agora deve intervir e, assim que o bombardeio terminar, assumir o governo. Então, todo o plano de batalha, pelo menos de acordo com o que ele compartilhou com o mundo, é que os Estados Unidos entrem, bombardeiem tudo até virar pó, e depois as pessoas que foram bombardeadas, as mesmas sobre as quais as bombas caíram, devem ir lá, terminar o trabalho e derrubar o governo. Parece-me. E acolher aqueles que fizeram o bombardeio. E acolhendo essas pessoas. Relatos adicionais afirmam que houve um impacto direto em um conjunto de apartamentos em Ashkelon, Israel. Isso nos mostra novamente que as capacidades de defesa aérea de Israel estão claramente sendo sobrecarregadas. Vemos que eles não falam. Bem, acho que vimos isso na Guerra de 12 Dias, certo? Então, sabe, o risco, e isso é algo difícil de se contemplar, é porque esse risco foi assumido. Porque o risco militar e o risco político que o acompanham, do ponto de vista de Washington, são enormes. Na verdade, pode-se argumentar que Washington não tem muito a ganhar a curto prazo ao seguir essa linha específica e assumir esse tipo de risco. Mas, quando você está tão entrelaçado com os interesses do lobby israelense e enfrentando dificuldades políticas em um ano de eleições de meio de mandato, então, obviamente, o governo, em uma posição desesperada, está disposto a fazer coisas desesperadas e perigosas. Sim, e coisas bastante insanas. Então, da minha parte, uma atualização aqui é que aparentemente, de acordo com a agência de notícias do Catar, o país acabou de suspender a aviação civil, ou toda a aviação, sobre o território. Então a Qatar Airways provavelmente já está parada neste momento.
Temos um vídeo compartilhado por Hussein Dogru mostrando uma fumaça sobre uma cidade em algum lugar que parece ser o Oriente Médio. Ele afirma que é em Abu Dhabi, Bahrein, Kuwait e Catar, que isso na verdade mostra um ataque a uma base militar no Catar, o que você mencionou antes. Pois é, sabemos que esses lugares não são defensáveis. Sabemos que toda a ideia de defesa antimísseis sempre foi uma estimativa altamente otimista do tipo, talvez consigamos derrubar 50% desde o início. Então o que temos agora é a exposição de toda a região ao que está acontecendo lá. Também estamos recebendo relatos de que, em Holon, algo caiu e explodiu na cidade. Então veja só, explosões no Irã, explosões por todo o Oriente Médio. E agora estamos recebendo reações de todo o mundo. Al Jazeera está transmitindo uma lista dessas reações. Donald Trump, é claro, disse que aniquilaria o inimigo. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, acaba de anunciar que os Estados Unidos, membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cometeram uma grave violação da Carta da ONU, do Direito Internacional e do TNP, o Tratado de Não Proliferação. Ele não está esquecendo daquele assunto, ao atacar as instalações nucleares pacíficas do Irã. Aparentemente, temos confirmação do Irã de que suas instalações nucleares foram atacadas. E veja bem, se você lança bombas em instalações que abrigam material físsil nuclear, está correndo o risco de uma grande contaminação, certo? Vamos torcer para que esses materiais tenham sido bem protegidos, porque uma nuvem radioativa, ou o que quer que seja, realmente não seria do interesse de ninguém. Arati diz que os acontecimentos desta manhã, no domingo, ou na verdade deveria ser sábado. Hoje é sábado, não é? É. Os acontecimentos desta manhã de sábado são ultrajantes e terão consequências duradouras. Cada membro das Nações Unidas deve estar alarmado com esse comportamento extremamente perigoso, ilegal e criminoso. Ele acrescentou que o Irã reserva todas as opções para defender sua soberania, seus interesses e seu povo. Não surpreende que de Israel recebamos, claro, um enorme apoio do Sr. Netanyahu. Eu nem quero ouvir o que ele diz, mas aparentemente ele está dizendo: parabéns, presidente Trump. Sua ousada decisão de atacar as instalações nucleares do Irã com o poder impressionante e justo dos Estados Unidos mudará a história. Interessante que ele use a palavra justo, não é? Essa a imediata moldura moral da situação. Bem, ele parece estar se divertindo muito, quero dizer. Ele parece ter um rosto realmente feliz. As Nações Unidas estão dizendo que estão profundamente alarmadas com o uso da força pelos Estados Unidos contra Israel hoje, disse Antônio Guterres. É interessante que ele mencione diretamente os Estados Unidos, porque outros não estão fazendo isso. Voltaremos a este mapa em um momento. Vamos descer um pouco, porque aqui temos o Catar, o Ministério das Relações Exteriores do Catar, dizendo que alerta que a atual escalada perigosa na região pode levar a consequências catastróficas, tanto em nível regional quanto internacional. Quero dizer, aqui temos pessoas que não nomeiam os responsáveis. Além disso, se olharmos para a Rússia e a China, os russos, o Sr. Dmitry Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança de Vladimir Putin, disseram que a decisão irresponsável de submeter o território de um Estado soberano a ataques com mísseis e bombas, quaisquer que sejam os argumentos apresentados, viola flagrantemente o direito internacional. Precisamos encarar isso com um pouco de cautela, porque eles estão atualmente em uma guerra de mísseis com a Ucrânia, mas os russos estão condenando isso. Os chineses estão condenando isso. O Ministério das Relações Exteriores da China afirma que o país conclama todas as partes envolvidas no conflito, em especial Israel, a alcançar um cessar-fogo o mais rápido possível, garantir a segurança dos civis e iniciar o diálogo e as negociações. Interessante que eles não mencionam os Estados Unidos de imediato. O Reino Unido, sem surpresa, Keir Starmer começa dizendo que o programa nuclear do Irã é uma grave ameaça à segurança internacional.
O Irã jamais pode ser autorizado a desenvolver uma arma nuclear, e os Estados tomaram medidas para aliviar essa ameaça. Portanto, sem surpresa, o Reino Unido apoia firmemente essa farsa. Warwick, você quer dizer algo? Bem, eu ia dizer, quem realmente se importa com o que Keir Starmer diz neste momento? Ele nem conseguiu manter uma circunscrição em Greater Manchester nas últimas 48 horas, que estava nas mãos do Partido Trabalhista há mais de 50 anos. O nível de prestígio político dele em seu próprio país está no fundo do poço. E esse tipo de exibicionismo vindo do Reino Unido é em grande parte sem sentido. Veja, acho que há algumas coisas importantes das quais devemos estar atentos. Em primeiro lugar, obviamente, está o que a situação de curtíssimo prazo provavelmente parecerá, porque isso criará algumas dinâmicas que terão consequências de médio prazo. Se o governo do Irã conseguir manter sua posição nas próximas 48 horas e na semana seguinte, os ataques lançados pelos Estados Unidos começarão a perder impacto. Essa é provavelmente a primeira coisa a se ter em mente. A segunda coisa a considerar é que mesmo que haja fragilidade política dentro do Irã, isso não significa necessariamente que haverá uma transição tranquila para outra coisa. Na verdade, é igualmente possível que o ambiente político no Irã entre em um caos significativo e duradouro. Há muitas forças dentro do Irã que veriam isso como uma oportunidade para buscar seus próprios interesses e vantagens em um ambiente caótico. A terceira coisa da qual acho que precisamos estar atentos é: se o governo realmente se mantiver nas próximas semanas, onde isso deixará os Estados Unidos e Israel? Em primeiro lugar, à medida que seu arsenal militar se esgota e seus sistemas de defesa antimísseis começam a mostrar de fato suas limitações, onde isso os deixa politicamente em nível global? Acho que já estamos começando a perceber alguns indícios. Há claramente uma preocupação, e com razão, em todo o mundo sobre esse ataque à soberania de outro país por um membro permanente do Conselho de Segurança. Sem dúvida, isso é motivo de apreensão para pessoas em todos os lugares. A segunda questão, porém, é que se isso se espalhar a ponto de criar instabilidades de longo prazo nos próprios Estados Unidos, pode abrir uma caixa de Pandora ao redor do mundo, gerando todo tipo de reações bastante imprevisíveis. E bem, quem sabe o que pode acontecer? Mas esse é o tipo de risco que os Estados Unidos assumiram com essa decisão, o que é incrivelmente, bem, o fato de uma administração assumir esse tipo de risco diz algo sobre a forma como está avaliando o mundo neste momento. Sim, deve haver a percepção de que sua posição é perigosa. Sua condição como hegemonia legada do período pós-guerra e pós-guerra fria está, bem, se não sob ameaça, já enfraquecida pelas circunstâncias e pela passagem do tempo. E está tentando se afirmar de maneiras que preservem algum tipo de posição. Porque que país toma essas ações quando os riscos não lhe são desconhecidos? Não é como se os chefes militares do Pentágono não tivessem alertado sobre os riscos reais de não obter sucesso. E apesar de tudo isso, o presidente seguiu por esse caminho. Sabe, acho que isso nos diz algo sobre onde a Casa Branca e a elite política americana estão em termos de mentalidade. Como eles veem a posição dos Estados Unidos no mundo e como acham que precisam reagir neste momento. É quase como um animal ferido atacando. It's almost like a wounded animal lashing out. And sim, quer dizer, chega a um ponto em que eu realmente me pergunto se sabe quando você se encurrala tanto assim como o Trump acabou de fazer. Você foi pessoalmente ameaçado? Isso foi, para o governo Trump, uma espécie de tentativa desesperada de alguma forma, se salvar? Digo,
Não faz sentido que, mesmo com esse discurso, você se coloque tanto num canto do qual nunca jamais vai conseguir sair de novo, a menos que alcance a aniquilação total do inimigo. Algo que a própria equipe dele disse ser quase impossível de alcançar. E sabe, nós não temos os meios para realmente fazer isso acontecer. Isso saiu nas notícias há apenas 2 dias. Yeah. Well, and I think that there's two other points to bear in mind that Bem, acho que há 2 outros pontos a ter em mente. Por mais horrível que isso seja para as pessoas nos países diretamente afetados, há muitos outros ao redor do mundo que também estão chocados com o comportamento dos Estados Unidos. Estou pensando especialmente em como os países do sul global podem estar vendo tudo isso. Tivemos, obviamente, os problemas com as tarifas, como resultado da decisão da Suprema Corte na última semana. E agora temos isso. Os Estados Unidos estão claramente agindo de maneiras que não inspiram uma sensação de calma e estabilidade no mundo. E se você for qualquer outra pessoa, deixando de lado os suspeitos de sempre, como Starmer e o resto, acho que todos os demais ficarão muito alarmados com esse tipo de comportamento. everyone else, I think, will be very alarmed at this kind of behavior. So that's the first thing. I think the other thing that will alarm people. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que a outra coisa que vai alarmar as pessoas, e elas vão acompanhar isso muito de perto agora, é o impacto disso nos mercados globais de energia de curto e médio prazo, porque ainda não vimos nenhum relatório sério sobre o que está acontecendo no Estreito de Hormuz. Mas sabemos que nas semanas que antecederam os acontecimentos desta noite, o governo do Irã deixou bem claro que estava se preparando para fechar o Estreito de Hormuz, não apenas para o petróleo iraniano, mas para tudo que sai daquela região. De modo geral, isso representa cerca de 60% do petróleo global. 60% do petróleo global. Deixe isso assentar por um momento. E outra coisa a lembrar sobre o petróleo global é que, sabe, as pessoas nos Estados Unidos podem pensar, bem, temos bastante xisto, vamos ficar bem. Mas nem todo petróleo é igual. As qualidades e características dos diferentes tipos de petróleo são importantes para diferentes tipos de combustível. O material que vem dessa parte do mundo é particularmente adequado para coisas como o diesel, que, em última análise, sustenta grande parte da maquinaria das economias avançadas, incluindo a dos Estados Unidos. Portanto, os próprios Estados Unidos não sairão ilesos, mas o mercado global de diesel será afetado por isso. A última coisa que direi sobre esse conjunto mais amplo de questões, e talvez seja algo que possamos deixar para as pessoas refletirem por conta própria, e quem sabe comentarem nos comentários, é que, há apenas alguns dias, o primeiro-ministro da Índia, Modi, visitou Israel e descreveu a Índia como a pátria e Israel como a terra paterna. E eu acho que diante desses ataques, esses ataques preventivos, digamos, não provocados contra outro país, isso realmente levanta grandes questões em todo o mundo, e particularmente no sul global, sobre a Índia sob sua administração atual e, em última instância, sobre onde ela se posiciona em relação a essas questões cruciais de guerra e paz globais. Agora vou deixar isso no ar, porque acho que é um tema muito maior do que o que podemos abordar hoje ou esta noite. Mas essas são algumas das ramificações mais amplas que, francamente, Donald Trump, em seus 8 minutos de, discurso quase religioso, a retidão e todo esse tipo de coisa, literalmente abriu essa monstruosa caixa de Pandora. E não estou convencido de que, de fato, tenha havido qualquer reflexão séria sobre isso em Washington. Sentado aqui na Austrália esta noite, estou esperando a reação do governo australiano. E não ficarei surpreso se ele responder de maneira semelhante à de Keir Starmer, certo? O que, por sua vez, levará a reações internas, porque há muitas pessoas na sociedade australiana que, acredito, não aceitarão um governo nacional que simplesmente encolha os ombros e diga, bem, você sabe, eu iria armas nucleares. Bem, você sabe, há 6 meses o presidente americano nos disse que havia obliterado o programa iraniano.
the Iranian program. And the idea that somehow within 6 months an obliterated E a ideia de que, de alguma forma, em 6 meses, um programa destruído possa de repente reaparecer e se tornar o tipo de ameaça que afirmam ser, é um completo absurdo. Então acho que veremos uma série de reações públicas em todo o mundo que talvez nunca tenham sido totalmente previstas, levando a mais tensões, especialmente no Ocidente, onde acredito que as pessoas estão cansadas das elites políticas que priorizam as coisas que parecem motivá-las, mas ao mesmo tempo perdem de vista o que realmente importa para as pessoas comuns nas ruas. The ordinary people on the street. Quer dizer, como isso vai melhorar a vida dos americanos? Como isso vai? Quero dizer, isso vai matar americanos. Isso vai sugar ainda mais recursos. É difícil ver como isso, de qualquer forma, é do interesse dos americanos. E sabe, deixa eu te mostrar esse comentário aqui. O MAGA acabou. Acho que o Sr. One Boston este é o fim. Este é o fim do MAGA. Quer dizer, a menos que Donald Trump vença essa guerra nos próximos 3 dias, e sinceramente não vejo como eles fariam isso. Mas por outro lado, o Brales também conseguiu Maduro. Mas Well, he talked about Iran endangering America. Bem, ele falou sobre o Irã representar um perigo para os Estados Unidos. Eu não acho que exista alguém que realmente concorde com a ideia de que o Irã hoje, de qualquer forma, represente uma ameaça para os Estados Unidos. Então, desde o início, toda a justificativa para essa intervenção é duvidosa. E por ser duvidosa, levanta muito mais questões sobre quais são, de fato, as lealdades envolvidas. Se não se trata realmente de defender os Estados Unidos. E não se trata. Então, do que se trata, afinal? E bem, novamente, tenho certeza de que haverá muitas pessoas com diversas opiniões sobre o que isso poderia significar, mas não acho que haja qualquer credibilidade na justificativa apresentada pelo presidente Trump durante a noite, nas últimas 6 ou 7 horas, ou seja lá quanto tempo for. E também não acredito que a maioria das pessoas ao redor do mundo tenha aceitado isso como uma justificativa válida. Então, de certo modo, não apenas o governo do Irã, acredito eu, tem a percepção de que não tem nada a perder, como talvez também tenha a impressão, e talvez isso seja uma posição um tanto incomum para o governo, de que pode até achar que conta com bastante apoio ao redor do mundo, o que seria uma experiência incomum em alguns aspectos. Sim, certamente no caso do Irã, que tem estado sob tantas ameaças. E veja, ele está sob sanções da ONU, certo? Está sob sanções da ONU porque na época em que foram impostas, nos anos 2000, Rússia e China não se opuseram a elas. Esse tempo definitivamente acabou agora, não é? Não dá mais para se livrar dessas sanções, porque o mecanismo exige que os 5 membros permanentes concordem em suspendê-las. E claro, isso não vai acontecer. Mas então, de mostrar o que eles escolheram comprar para compensar isso. Quero dizer, o Irã é ainda maior do que parece. Eu gosto desse mapinha aqui, mas basta olhar o tamanho. 3 ou 4 vezes o tamanho da Alemanha. Um lugar grande e complexo. Geograficamente, geologicamente e demograficamente complexo. Tem dezenas e dezenas de milhões de pessoas. 90 milhões de pessoas. Isso não é um simples passeio no parque. E acho que as pessoas frequentemente se esquecem disso. Outra coisa que as pessoas esquecem é o sentimento que muitos nesta região e neste país têm de fazer parte de uma civilização longa e contínua. É um estado-civilização. Agora, por que isso importa? Bem, importa porque está enraizado nas pessoas um tipo de motivação que as faz lutar por sua civilização, lutar por suas identidades, lutar por sua história e lutar por seus futuros. Especialmente em um ambiente onde agora está claro para elas que os Estados Unidos veem esse engajamento específico como uma batalha de vida ou morte. E quando não se tem nada a perder, e se tem a força de milhares de anos de civilização para servir de motivação,
Então haverá, acredito eu, mais pessoas do que se imagina que se unirão em torno do governo do Irã. Essa é a minha suspeita. Minhas demitidas por imaginar. Algo que acredito muitos acham feio esse mestralem. It's something that I think many people find difficult to imagine. Because Mas isso vai ser difícil de vender. Vai ser realmente complicado dizer algo como, ok, condenamos o ataque não provocado da Rússia à Ucrânia, blá 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 blá. E aí tivemos aquela guerra de 12 dias a 8 meses e blá blá blá. E agora outra, mais uma. E a preparação foi longa. Foram 3 meses de preparação e negociações, etc. E agora um ataque total, com o presidente dos Estados Unidos anunciando uma guerra por meio de seu departamento de guerra. Isso quer dizer, mesmo no Ocidente, mesmo na Europa, vai ser muito difícil de vender. E deixe-me só mostrar, Forkwind. whatever shreds Quaisquer fragmentos de base moral que ainda possam existir, ou não, em algumas das outras questões que você mencionou, isso acabou. A hipocrisia que isso representa, que esse ataque ao Irã representa, destruiu as já frágeis bases morais das intervenções ocidentais. Acabou. Eles não podem mais apontar o dedo para ninguém, porque ninguém consegue levar isso a sério. they can't point the fingers at anybody because nobody can take it seriously anymore. Até agora, os únicos 2 países que deram uma declaração claramente em apoio ao que os Estados Unidos acabaram de fazer são Israel, que a essa altura já é um co-beligerante, e o Reino Unido, que disse algo como, sim, quero dizer, o programa nuclear do Irã precisa ser eliminado. Todos os outros ou condenam a ação ou usam uma linguagem mais neutra. Até mesmo a União Europeia, até mesmo Kaja Kallas, veja só. Kaja Kallas formulou sua declaração dizendo: peço a todas as partes que recuem, retornem à mesa de negociações e evitem uma nova escalada. Até Paris e os franceses, o ministro das Relações Exteriores da França chegou a dizer que as partes deveriam agir com moderação para evitar qualquer escalada que pudesse levar à ampliação do conflito. Em uma publicação no X, ele acrescentou que a França estava convencida de que uma solução duradoura para essa questão exige um acordo negociado dentro do marco do Tratado de Não Proliferação. Quero dizer, isso é o mais próximo possível de uma condenação real desses atos, porque isso é exatamente o que Donald Trump não fez. Certo, é exatamente o oposto do que eles fizeram. E embora, é claro, os franceses e Kallas devessem agora ter condenado esse ataque, o fato de não aplaudirem, porque lembrem-se de como aplaudiram o sequestro de Nicolás Maduro, de como basicamente aplaudem toda e qualquer ação que os Estados Unidos tomam, o fato de não se levantarem e baterem palmas como fizeram em Munique, literalmente, nos mostra que até eles agora percebem que, se elogiarem esse tipo de coisa, bem, talvez isso não caia bem com suas populações. Será interessante ver como a mídia ocidental tentará distorcer isso, provavelmente começando sempre com 1 ou 2 parágrafos sobre todas as maldades que o Irã cometeu nos últimos 50 anos, mais ou menos. Mas simplesmente não há como. Não existe batom suficiente neste mundo para disfarçar esse porco. Yeah, look, I think it's a great description. It's a pretty ugly. Sim, veja, acho que é uma ótima descrição. É um porco bem feio, não há batom suficiente. A retórica e o argumento claramente não se baseiam em fundamentos sólidos. E veja, acho que é justo dizer, na verdade, que esse ataque ao Irã é motivado em grande parte por preocupações e interesses israelenses. E esses não são os interesses da América do Norte, dos Estados Unidos. Esses não são os interesses dos americanos em geral que estão em jogo. Ainda assim, essa decisão, tomada em grande parte no interesse de Israel, e a pedido de Israel, vai colocar em risco a vida de muitos americanos. Não apenas das pessoas que servem nas forças de defesa estacionadas pela região, mas também criará riscos maiores para pessoas que sejam americanas ou que sejam confundidas com americanas nos próximos anos. Depois, bem, no início dos anos 2000, lembro que muitas pessoas viajando pelo mundo como turistas e viajantes usavam camisetas, Pascal, que diziam, eu não sou americano. Would wear T-shirts, Pascal, which says I'm not an American.
Certo. E eles fizeram o quê? No território americano, fazia-te um alvo. Made you a target. Now, unless you can actually fully Agora, a menos que você consiga realmente obliterar completamente a memória de uma civilização, em outras palavras, cometer genocídio com sucesso, o risco que se corre com esse tipo de aventura é o de que permaneça um sentimento duradouro de ressentimento e raiva que se estende por gerações, tornando o mundo menos seguro não apenas para os americanos, mas também para muitos outros. Essa é a irresponsabilidade de um regime em Washington que coloca seus próprios interesses acima dos de todos os demais. E, na verdade, ao fazer isso, Pascal, ele também mina os próprios interesses. Pascal undermines its own interests as well. É por isso que não consigo acreditar que isso seja feito no interesse dos Estados Unidos. Não há nenhum interesse nisso. Quero dizer, Mearsheimer e outros têm sido repetidamente comprovados certos sobre a influência de certos grupos de interesse. E veja, aqui está uma de um dos nossos espectadores. O líder do regime Trump diz que é tudo sobre a liberdade do povo iraniano. É por isso que ele está bombardeando eles. É simplesmente insano, não é? Quero dizer, é um tipo de coisa insana. E eu realmente me pergunto com quantas pessoas isso vai ficar. Quantas pessoas acreditam que a liberdade de um povo está no coração de alguém que envia prisioneiros para a América Central para serem presos lá, vindos de sua própria terra natal? É a personificação de um oxímoro, certo? Nada disso se encaixa. Não faz sentido. Mas, infelizmente, para um país viciado em intervenção militar, ele realmente não tem mais nenhuma outra ferramenta disponível. Suas capacidades diplomáticas foram completamente esvaziadas ao longo de 30 ou 40 anos, sendo o hegemon unipolar. Não precisava dessas habilidades. E assim, sem as competências, atitudes e aptidões que realmente permitem aos Estados Unidos exercer a diplomacia, não lhe resta outra capacidade além de fazer o que está fazendo neste momento. E quando você tem um presidente, que na minha opinião, também não é conhecido por ter muita finesse, vemos, é claro, que é tudo ou nada. Então, poder acionar as Forças Armadas Americanas parece ser o único recurso que o presidente Trump e a administração ao seu redor têm à disposição. É impressionante ver uma potência hegemônica, com tantos recursos à sua disposição, agir como se na verdade não tivesse nenhuma capacidade, a não ser se comportar como um valentão. É por isso que eu realmente me pergunto se alguém ameaçou fisicamente Donald Trump. Tipo, você faz isso, ou então está acabado. Ou algo assim. Quero dizer, é tão difícil entender como isso serve a qualquer interesse. Mas temos uma pergunta interessante de um dos nossos espectadores. Alguma opinião sobre o número de possíveis vítimas nas bases dos Estados Unidos? Alguns dos mísseis pareciam ter atingido os alojamentos. E deixa eu te contar, encontrei isto aqui agora. Espera, vou tirar isso da tela de novo. Para falar sobre isso, parece que não temos imagens do Bahrein sendo atingido. Algumas das instalações militares dos Estados Unidos lá, embora eu não tenha certeza se isso parece militar, mas como eu saberia. Mas vemos essas imagens do Bahrein. É difícil saber neste momento. Obviamente haverá alguma consideração sobre quanto das informações será divulgado, especialmente em relação ao número de baixas americanas. O povo americano, por razões compreensíveis, realmente não gosta da ideia de jovens americanos voltando para casa em sacos mortuários. Por que esses jovens deveriam ir e morrer pelos interesses hegemônicos de Donald Trump e pelos interesses anti-hegemônicos do Sr. Netanyahu, que apenas sorri diante disso? E temos este novo relatório, é do The Guardian, dizendo que a frota da Marinha dos Estados Unidos foi alvo de ataques com mísseis no Bahrein. Só um segundo. Frota da Marinha alvo de ataques com mísseis. Quero dizer sim, depois de atacar os outros. O Bahrein confirmou que a 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos em Manama foi atacada.
Em um breve comunicado divulgado pela agência de notícias do Bahrein, o Centro Nacional de Comunicações do país afirmou que o centro de serviços da Quinta Frota foi alvo de um ataque com mísseis. Mais detalhes serão fornecidos oportunamente. O público é instado a seguir as instruções. Então temos o reconhecimento oficial de que no Bahrein a Quinta Frota foi atacada. E veja, isso é surpreendente. Bem, não surpreendente, desculpe. Isso é novo, porque o Irã, nas últimas 2 décadas, foi extremamente cuidadoso para não matar efetivamente militares dos Estados-Unidos, mesmo quando atacou instalações americanas, como quando o Sr. Soleimani foi morto. Lembra como eles saíram dessa? A morte de Soleimani deixou todo mundo indignado, e o Irã então mirou em uma instalação militar dos Estados Unidos, garantindo que ninguém morresse, e deu o assunto por encerrado. E eles repetiram a guerra de 12 dias. Encerram assim que os excelentes. É por isso que desta vez é diferente. É por isso que desta vez é diferente. E isso não é uma retaliação orquestrada. Foi um ataque não provocado ao Irã durante o curso das negociações, quando o Irã havia deixado claro que, se fosse atacado, trataria isso como uma ofensiva total e responderia de acordo. Essa não é uma reação inesperada. E sabe, agora precisaremos observar de perto o que acontece nas próximas 24 horas, é claro, e talvez nas próximas 70. As 2 coisas que acho que precisamos realmente observar são, primeiro, até que ponto os ataques iranianos estão de fato penetrando e tendo impacto. Essa é uma, porque isso obviamente tem um efeito material em algumas coisas. Um dos fatores é, obviamente, a capacidade dos adversários do Irã, os Estados Unidos, Israel e outros, de continuar atacando o país. Mas isso também afeta o moral do povo iraniano, o que nos leva à segunda questão que considero importante observar neste momento. Até que ponto uma operação de mudança de regime poderia entrar em ação internamente, levando a uma instabilidade doméstica no Irã que pode gerar seus próprios problemas. Agora eu sei que é uma transmissão ao vivo, mas vou precisar sair em breve, infelizmente. Então é isso. Veja, organizamos a discussão de hoje às pressas, porque, sabe, esse incidente já não é mais um evento isolado. Suas ramificações são globais e todos no mundo precisam estar muito, muito preocupados com isso. Posso te fazer só mais uma última pergunta? Porque sua especialidade é a economia. O que você espera que isso cause? Quero dizer, se o Estreito de Hormuz for fechado, é claro que isso vai ter um grande impacto nos mercados de petróleo e energia. Há mais alguma coisa que você espera? E também, sobre o momento, sábado, você acha que Donald Trump está esperando que até segunda-feira, quando os mercados abrirem novamente, as coisas já pareçam um pouco melhores? Bem, essa é sempre a esperança americana, não é? Fazer o trabalho sujo quando os mercados estão fechados e depois voltar na segunda-feira como se nada tivesse acontecido. O verdadeiro risco, é claro, é que bem mais da metade do suprimento global de petróleo passa por esses estreitos, e isso vai ser incrivelmente disruptivo. Agora, os efeitos serão desiguais. Os preços vão subir. A questão é o quão bem preparados estão os diferentes países em termos de seus estoques para lidar com a situação nas próximas 4 semanas ou até por mais tempo. Sabe, eu escrevi bastante sobre a China e o Estreito de Hormuz. Na verdade, no ano passado, quando essas questões surgiram, e analisei bem a situação. Isso vai afetar a China, é claro, mas a China tem cerca de 6 meses de estoques, possivelmente um pouco mais agora. Mas isso vai ter um efeito incrivelmente disruptivo. E o impacto disso nas eleições de meio de mandato também será muito interessante, não é? Última pergunta. Realmente a última. Você acha que se esta guerra não terminar dentro de uma semana, a reunião entre Trump e Xi ainda acontecerá em abril ou em março? End of March.
Fim de março. Bem, veja, isso certamente atrapalha as coisas, porque acho que seria indesejável, do ponto de vista do presidente Trump, ter esse tipo de reunião com a questão claramente não resolvida. Mas pior do que isso, poderia fazer os Estados Unidos parecerem incrivelmente fracos, tendo lançado agora esse ataque específico de mudança de regime. Caso a reunião seja adiada, tenho certeza de que o lado chinês garantirá que os Estados Unidos e o presidente Trump tenham uma saída razoável para adiá-la, sem oficialmente falando, um constrangimento excessivo. Mas veja, acho que isso realmente atrapalha o andamento da reunião. Não porque os chineses não ficariam felizes em receber o presidente Trump enquanto tudo isso acontece, mas porque acredito que o presidente Trump ficaria preocupado que a situação o deixasse vulnerável, sem uma posição sólida, para quaisquer discussões que ele queira ter com o lado chinês. Ótimo. Warwick, muito bem. Eu realmente aprecio isso, você. Sim, survivem uma hora inteira em um sábado à noite. Muito obrigado, foi um prazer estar com você. Saudações, Pascal Lotas. Saudações. Cheers. That was Warwick Powell, good friend of the show, who... Esse foi Warwick Powell, um bom amigo do programa que tem sido muito generoso com seu tempo. Agradeço a ele por isso. Tenho mais algumas reflexões que gostaria de compartilhar com vocês. Uma delas é sobre a reação da China em relação à guerra por procuração entre Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e OTAN, que tem sido, na verdade, de neutralidade, certo? Um colega meu, um estudioso chinês, o Dr. Yu Bin, certa vez chamou isso de neutralidade de princípios. Não no sentido de que eles declararam neutralidade, mas de que tentaram manter todos os canais diplomáticos, comerciais e outros abertos para todos os lados, para a Rússia, para a Ucrânia e para os Estados Unidos e a OTAN. Eles não condenaram ninguém, condenaram o conflito em si e esperaram que ele terminasse enquanto tentavam manter laços com todos. Agora, desta vez, eles estão novamente em uma posição muito semelhante. Estão apoiando fortemente o Irã. Chegaram até a enviar navios e tropas para treinar com os iranianos. A saúde do Irã, da República Islâmica, é muito importante para a China. Mas, ao mesmo tempo, eles não têm interesse em se envolver diretamente em um conflito com os Estados Unidos. Mesmo que alguém possa pensar que o que está acontecendo com eles no Pacífico os levaria a apoiar ainda mais o Irã. O principal interesse da China, ao meu ver, vai em ambas as direções. Manter o relacionamento com os Estados Unidos e talvez até atuar como mediadora, se isso algum dia se tornar possível. Por enquanto, como vimos, Donald Trump está pensando exclusivamente em termos de obliterar e aniquilar o Irã. Ele disse isso em seu discurso. Até onde isso vai chegar, veremos. Não sabemos. Ainda não temos notícias vindas do próprio Irã. Quem foi atingido, se Ali Khamenei, se o Ayatollah ainda está vivo ou quem foi o alvo. Temos essas declarações do Sr. Araghchi, o ministro das Relações Exteriores, então podemos supor que ele está vivo e que o governo iraniano não foi atingido. Agora estamos recebendo notícias via via Twitter, de que aparentemente em Dubai, suas instalações também foram atacadas. E novamente, se olharmos para este mapa do Irã, você entende, certo? Quero dizer, toda essa região que abriga bases militares dos Estados Unidos agora também está sob intenso ataque. Mais uma vez, espero que os ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares no Irã não produzam nenhum tipo de contaminação nuclear. Iran will not produce any kind of nuclear fallout. That would be absolutely horrible. Isso seria absolutamente horrível. Até agora, as imagens que vimos saindo de Teherã mostram colunas de fumaça. Então devemos supor que instalações militares na cidade provavelmente foram atingidas. Não me surpreenderia, porém, se os americanos também tivessem tentado destruir as instalações de comunicação. Eles já fizeram isso antes, especialmente na Guerra da Iugoslávia, quando atacaram imediatamente as emissoras de TV. Talvez tenham feito o mesmo da última vez também. Na Guerra de 12 Dias, bombardearam a emissora nacional de TV, com Mohammad Marandi ainda no local e quase sendo morto naquela ocasião. Portanto, esta certamente será uma guerra muito suja e muito feia.
Isso é algo bastante esperado. Eu acrescentaria neste ponto que esse desencadeamento de uma guerra, que agora, segundo as próprias declarações de Trump, tem como objetivo a mudança de regime, certo? Esse pequeno discurso, para quem ainda não ouviu, recomendo fortemente que vá e ouça esses 8 minutos. I recommend it very strongly that you go and listen to these 8 minutes. They are quite unhinged. They are a declaration of war. Eles estão completamente desequilibrados. É uma declaração de guerra, e ele usa a palavra guerra. Os objetivos declarados são a destruição completa do governo atual, da estrutura governamental e das forças militares do Irã, bem como a completa desmilitarização, incluindo as forças policiais do Irã. Tenho sérias dúvidas de que qualquer uma dessas metas possa ser alcançada de forma razoável. Porque, novamente, os Estados Unidos já estavam ficando com poucos mísseis e agora vão gastar ainda mais. E o Irã, como já vimos antes, tem um território enorme, com suas capacidades de mísseis distribuídas por todo o país. Um dos primeiros alvos, acredito, que os Estados Unidos irão atacar é a instalação de produção. Então, as instalações, os locais de produção de mísseis, certo? Para impedir que os iranianos construam mais mísseis. Mas os que já estão posicionados, podemos esperar, serão lançados contra Israel. E isso será um conflito sangrento. Eu não ficaria surpreso se Israel novamente fechasse suas fronteiras, não apenas para impedir a entrada de pessoas, mas também para evitar que saiam. Se for verdade que já houve explosões em algumas das maiores cidades israelenses, então não deveríamos nos surpreender se os iranianos, desta vez, atacarem a infraestrutura econômica de Israel. Isso é algo que eles não fizeram na Guerra dos 12 Dias. Eles não tentaram paralisar a infraestrutura civil de Israel. The civilian infrastructure of Israel, they attacked targets that were linked. Eles atacaram alvos que eram ou instalações militares diretas ou ligados ao exército dentro das cidades. Mas se desta vez, nesta guerra total, nesta guerra existencial para o Irã, o objetivo for incapacitar o inimigo o máximo possível, então toda a lógica é diferente. A meta será também atingir a base econômica do Irã e tornar as cidades o mais inabitáveis possível. Basicamente, você sabe o que Israel fez com Gaza. Embora eles tenham feito isso, é claro, em uma escala tão massiva, tão completa e tão total que nunca vimos nada parecido antes. O genocídio que foi criado ali foi evidentemente executado por meio da completa destruição das condições necessárias para sustentar a vida. Isso é algo que realmente não podemos esperar que o Irã consiga fazer com Israel, porque a quantidade de bombardeios convencionais necessária, a única maneira de alcançar isso seria por meio de bombas nucleares. E sabemos que o Irã não as possui, certo? Está absolutamente claro que não. Então, se o Irã atacar a linha vital econômica, o problema é claro que os israelenses têm armas nucleares. E o cálculo do Irã agora será causar o máximo de dano possível a Israel sem dar a impressão de que está prestes a aniquilar Israel do mapa, certo? Porque assim que Israel tiver a impressão de que está sob uma ameaça existencial, bem, usará as armas que foram projetadas para evitar isso. Portanto, o próprio Irã também está em uma posição muito difícil naturalmente. E o objetivo dos Estados Unidos agora, nesses primeiros dias, será alcançar uma mudança de regime o mais rápido possível. Mais uma vez, deixe-me apenas mencionar que eles disseram que o que vai acontecer agora será uma tentativa de motivar o povo do Irã, que Donald Trump acredita ser a grande maioria do país, a fortalecer as forças que estavam protestando em janeiro contra o governo iraniano. Claro, agora já sabemos que muitas das imagens que vimos dos protestos eram, na verdade, de manifestações em apoio ao governo iraniano. Mas ainda assim, também sabemos que há bastante gente no Irã que quer uma mudança de governo. Todo o cálculo do Sr. Trump é que, uma vez terminados os bombardeios, a oposição possa assumir o poder, expulsar a República Islâmica e criar um novo regime. Quero dizer, o Sr. Pahlavi, filho do antigo ditador, o Shah,
já está preparado. Já vimos relatos dele dizendo que está pronto para voltar a qualquer momento. Houve relatos de que ele já anunciou que se juntaria aos acordos de Abraão e reconheceria Israel. Então você sabe, todo o discurso das pessoas que agora querem substituir o governo da República Islâmica por um regime fantoche dos Estados Unidos e de Israel já está em andamento. E eles parecem estar entusiasmados com isso, obviamente. Caso contrário, suponho que o Sr. Trump não teria iniciado esta guerra. Embora seja realmente difícil entender, novamente, para mim, como ele chegou à conclusão de que isso o ajudaria. Acho que John Mearsheimer está bastante confirmado em sua análise sobre o lobby israelense. Por outro lado, vimos o Sr. Mearsheimer recentemente em um podcast dizendo que acha que a probabilidade de uma guerra com o Irã é um pouco menor, porque muitos dos altos oficiais militares dos Estados Unidos se manifestaram oficialmente dizendo que uma guerra com o Irã não é uma boa ideia. A war with Iran is not a good idea. The United States is not in a military position to do so. Os Estados Unidos não estão em posição militar para fazer isso. Onde isso nos deixa? Isso nos coloca nesse novo ambiente em que agora temos, de fato, uma guerra em grande escala, total. Isso provavelmente será, de certa forma, uma transição, a passagem do bastão de uma guerra para outra, o fim da guerra na Ucrânia. Lá temos os ucranianos em desvantagem, os russos avançando, os ucranianos se preparando para defender até mesmo Odessa e os Estados Unidos claramente demonstrando cansaço em relação a essa guerra. Aqui agora com o Irã temos algo totalmente novo. Não sabemos onde estão as linhas de falha militarmente. Só sabemos que todos podem atingir todos. Mais uma vez devo enfatizar, para um país como os Estados Unidos ser atingido dessa forma, for a country like the United States to be struck like this, we have these images now that agora temos essas imagens que estão surgindo do Oriente Médio, bases dos Estados Unidos. Uma foto de uma agência de notícias mostrando as explosões no Bahrein, na capital, Manama, onde está baseada a frota da Marinha dos Estados Unidos. Não sabemos se a frota em si foi atingida, embora isso claramente pareça um ataque ao território continental. Provavelmente há instalações militares americanas ali. O Irã não teria interesse em atacar de fato a infraestrutura civil dos países do Oriente Médio. Neste momento, suponho que o Irã tentará usar suas capacidades militares da forma mais precisa possível, indo diretamente contra o inimigo americano, sem essa ideia de vamos punir os estados que cooperaram. Mas isso é certamente relevante para o Catar, para o Bahrein e para Abu Dhabi. Este será o momento da verdade, certo? Você vai continuar permitindo que os Estados Unidos mantenham bases em seu território se essas instalações são justamente o motivo pelo qual você está sendo atacado? Os Estados Unidos atacam o Irã e, ao fazer isso, provocam ataques contra esses estados. Quero dizer, isso é exatamente o oposto do motivo pelo qual os catarianos e outros convidaram os Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos deveriam trazer segurança para eles, e trouxeram, mas agora estão fazendo exatamente o contrário. É por isso, meus amigos, que vocês devem declarar neutralidade. É por isso que não se deve permitir tropas militares de uma ou outra grande potência em seu território, porque se o fizerem, se tornarão um alvo, caso essa potência entre em guerra com outro Estado. Então, em vez de Catar, Bahrein, Abu Dhabi e assim por diante, e Doha poder simplesmente esperar, adotar a posição francesa e dizer, pessoal, precisamos nos acalmar. Em vez de ser como Oman, que tem conseguido intermediar entre esses lados, em vez de ter essa posição, em vez de ser neutro e seguro como um país neutro, porque ninguém quer atacá-lo. Não, agora você é um alvo, porque precisa ser. Porque o inimigo do seu amigo precisa derrubar o seu amigo, certo? E se o seu amigo está estacionado ali, em casa, na sua casa, então a sua casa será atacada. Essa é toda a lógica do porquê a neutralidade pode e de fato proporciona segurança, porque você não se torna de forma imprudente um alvo em um conflito entre grandes potências.
O resultado disso, quão gravemente as forças dos Estados Unidos serão atingidas, quantas pessoas morrerão, quantos cidadãos americanos, quantos cidadãos do Bahrein e do Catar, quantos iranianos, ninguém sabe. Só sabemos que vai acontecer, porque agora são ataques reais, não são ataques simbólicos como antes. Isso não é como quando Donald Trump matou o Sr. Soleimani. Isso não é apenas uma retaliação para salvar as aparências, é uma retaliação para sobreviver. E vai ser uma guerra de mísseis. Não ouvi ninguém falar em realmente enviar tropas para o Irã. Isso pareceria um cenário ainda mais insano. Também devo destacar que esse ataque começou pela manhã no Irã, durante o dia, não à noite. Então foi um ataque surpresa, mas aconteceu em plena luz do dia. Fico me perguntando qual foi a lógica por trás disso. E também por não terem feito isso, tipo às 4 da manhã quando as pessoas estão dormindo. Preciso também enfatizar que se trata de um ataque durante o Ramadã, o mês mais sagrado para os muçulmanos, e que travar uma guerra contra um país muçulmano em uma região muçulmana do mundo é mais uma dessas tragédias. Sabe, é como agravar ainda mais a ferida. Mas é isso que estamos vivendo agora, e lamento profundamente que estejamos em outra guerra, uma ainda menos defensável, que faz ainda menos sentido, e que na minha percepção vai apenas... É um momento de tudo ou nada para os Estados Unidos. Ou vencem uma guerra em grande escala contra um inimigo principal, certo? Porque eles têm 3, não é? Os Estados Unidos têm a China, e o Irã é definitivamente o número 3 nessa lista, certo? Então você escolhe esse, e se eles vencerem, se conseguirem realizar a mudança de regime, colocar o Sr. Pahlavi no poder e conquistar toda a nação iraniana, bem, no melhor dos cenários, terão provado que ainda são o principal poder. Se acontecer a segunda melhor coisa, e eles conseguirem semear tanto caos e destruição, que o próprio Irã, como entidade política, se desfaça em pequenas partes, esse seria o segundo melhor resultado do ponto de vista dos Estados Unidos. Isso provaria que ainda é possível mergulhar uma região inteira no caos e também criar fluxos de refugiados e assim por diante. O que isso fará com a Europa é imprevisível, ainda não vamos tão longe. Seria absolutamente horrível. Mais uma vez, o Irã é um país de 90 milhões de pessoas, e a maioria delas, a grande maioria, mais de 80%, ok, preciso ter cuidado com meus números, mas a grande maioria delas são, é claro, civis, com todo o direito de viver uma vida de tranquilidade, decência e busca da felicidade. Todos eles estão agora sendo afetados, e todos precisam avaliar suas opções e o que vai acontecer a seguir. Tenho amigos iranianos, rezo por eles, rezo por suas famílias, espero que as pessoas lá estejam bem. Mas o que os Estados Unidos estão fazendo agora pode, é claro, acabar levando à terceira opção. E a terceira opção, sendo que o regime iraniano, regime, é apenas uma forma nas ciências políticas de classificar governos, de falar sobre governos. Também é um termo técnico, mas é claro, tem conotações negativas. O que quero dizer é a estrutura do governo iraniano. Se isso permanecer, se a República Islâmica, como órgão governante, mantiver o controle, mesmo que o país esteja danificado, mesmo que sua infraestrutura esteja enfraquecida, e os Estados Unidos sejam forçados a interromper o ataque e se retirar, mesmo que não haja muitas baixas do lado americano ou israelense, isso apenas prova que não estamos apenas no momento pós-unipolar. Estaríamos muito longe dos Estados Unidos em Eritrea superpotência. Eles teriam simplesmente caído um degrau, e desempenham uma grande potência. Seria apenas um entre outros. E esse é o grande risco geopolítico que eles estão correndo aqui. O fato de estarem basicamente perdendo e provando que perderam seu status de hegemonia global incontestada. Isso é uma insensatez incrível e é extremamente perigoso. Não é apenas perigoso, quero dizer, já estão matando pessoas. Nos ataques de hoje, eu não ficaria surpreso se algumas centenas de pessoas já tivessem morrido,
porque essas bombas são absurdamente poderosas. E isso é uma tragédia. É proibido pelo direito internacional. A Carta das Nações Unidas proíbe a ameaça do uso da força e, é claro, o próprio uso da força. Ambas as coisas são proibidas. Nenhum desses casos pode sequer ser classificado como um ataque preventivo, porque, mais uma vez, preciso enfatizar, um ataque preventivo é algo que acontece em resposta imediata, certo? Não como uma resposta posterior. É quando as armas do outro lado já estão travadas em você, e você ataca primeiro. Isso, segundo o direito internacional, conta como um ataque preventivo. O que estamos vendo aqui é um ataque preventivo no sentido de impedir que em algum momento no futuro, talvez em alguns anos, o Irã possa ter mísseis ou armas que de alguma forma ameacem o território dos Estados Unidos e, portanto, eles devem ser eliminados agora. Não há justificativa para isso sob nenhum tipo de direito internacional. Qualquer um que diga o contrário, sob qualquer tipo de abstração, é um idiota e um mentiroso. Whatever kind of abstraction is an idiot and a liar. There is neither on the current law. Não há desculpa, nem sob a lei atual, nem sob as anteriores, para algo assim. Um ataque não provocado. E toda a indignação e revolta que vimos no passado em relação à guerra na Ucrânia, bem, agora veremos como isso se desenrola, e nos próximos dias veremos como os europeus vão se posicionar diante disso. Para eles, muita coisa está em jogo também. Novamente, fluxos de refugiados e, além disso, o constrangimento de que os Estados Unidos estejam agora realizando algo desse tipo, depois de, por 4 anos, terem criticado duramente o ataque da Rússia à Ucrânia. Agora, eles serão forçados a lidar novamente com o fato de os Estados Unidos estarem atacando o Irã. Da última vez que isso aconteceu, em junho, é claro, o chanceler Merz afirmou, de forma bastante conhecida, que os Estados Unidos estavam apenas fazendo o trabalho sujo para a aliança da OTAN. Mas isso, e também o número de mortos que vai resultar disso, o número de mortos do lado dos Estados Unidos também, não é algo que Paris, Berlim ou Roma vão encarar com alegria. Parece que é realmente só Keir Starmer que tem coragem de apoiar isso de fato. Mas ele já está praticamente fora. Quero dizer, Keir Starmer degradou tanto sua própria posição, também com os arquivos Epstein, que, bem, ele basicamente pode dizer o que quiser. Seus dias estão contados. De qualquer forma, não há futuro político para essa pessoa. Mas o establishment político do Reino Unido, isso será algo interessante de observar como eles vão se posicionar. Mas sim, meus amigos, acredito que estamos vendo novamente um novo tipo de realidade. Acho que essa realidade, no fim das contas, de alguma forma fará sentido junto com a guerra na Ucrânia e os últimos 4 anos. Vejo isso como uma espécie de transição global. A menos que termine muito em breve, a menos que os Estados Unidos ajam muito rápido. Mas, novamente, da forma como Donald Trump, com seu discurso, se colocou em uma posição difícil, qualquer coisa que não seja uma mudança de regime será um fracasso. Uma perda de prestígio e de credibilidade no palco global do poder militar dos Estados Unidos. Não apenas o poder econômico, mas o poder militar dos Estados Unidos. O fato de ele estar apostando o poder militar dos Estados Unidos nesse jogo de roleta iraniana é impressionante, especialmente depois que seus próprios conselheiros militares lhe disseram: não deveríamos fazer isso. Isso não faz sentido para nós. We shouldn't do this. This makes no sense for us. We might not have the capacity to actually pull this off. Talvez não tenhamos a capacidade de realmente levar isso adiante. Donald Trump, é claro, diz não, isso não é verdade. Os neoconservadores, é claro, dizem não, isso não é verdade. O poder dos Estados Unidos é ilimitado. Podemos alcançar o que quisermos. Temos o exército mais forte do mundo. E bem, ele agora está realmente pondo isso à prova, mas isso custará muitas, muitas vidas inocentes, como tantas vezes acontece nessas guerras de agressão dos Estados Unidos. Rezo pelas pessoas inocentes, pelas vidas dos iranianos. Rezo pelas vidas das pessoas da Ásia Ocidental em geral, por todos os civis, para que saiam disso ilesos. Rezo pelas famílias dos meus amigos no Irã e em toda a região. E com essas palavras, desejo-lhes uma boa noite e voltaremos a falar sobre isso. Muito obrigado.
Obrigado.